também de poder compartilhar com os irmãos mais algumas coisas. Existe algo queimando no meu coração já há alguns meses. Geralmente as músicas, antes de serem músicas, são orações. Orações que fazem parte de um tempo de intimidade minha com Deus. E é engraçado porque às vezes uma música, depois de lançada, chega em alguns lugares que eu nunca imaginei que uma oração tão íntima fosse de fato chegar a tantos lugares, a tantas pessoas. Mas Deus tem seus meios, né? No meio disso tudo, durante muito tempo, uma frase ficou queimando no meu coração. E quando isso acontece, geralmente eu sei que Deus quer me falar algo. E eu tenho certeza que é a mensagem dessa noite. Procura a pessoa mais bonita do teu lado aí. Se não estiver do lado direito, está do lado esquerdo. Se não estiver do lado esquerdo, está na frente. Achou? Fala para ela assim: tem um lugar na mesa para você. Não, mas desse jeito nem parece, irmão. Coloca mais ânimo aí nas palavras. Fala: tem lugar na mesa para você. Isso. Essa frase ficou no meu coração durante semanas. Até que um dia Deus começou a falar comigo de forma um pouco mais direta a respeito dessa música, dessa frase, né? A mesa lá em casa, nós dizemos que a mesa é o lugar mais importante da casa, porque mesa é lugar de intimidade, mesa é lugar de comunhão. Você não chama qualquer pessoa para se assentar na mesa da tua casa, sim ou não? Porque mesa é lugar de intimidade, é lugar de estar perto. Isso tem tudo a ver com o Evangelho. O Evangelho é muito mais do que pertencer a uma comunidade de fé. Isso é saudável também, é essencial. Mas é muito mais do que isso. O Evangelho é relacionamento com Jesus. E Jesus entendia isso. Tanto que no seu tempo aqui na terra ele priorizava os relacionamentos. Antes de começar o que ele tinha para fazer aqui, ele escolheu pessoas para se relacionar. E com essas pessoas, Jesus partilhava de coisas específicas. Existiam coisas que Jesus falava com todo mundo, mas existiam coisas específicas que Jesus só falava com quem estava próximo. Na verdade, isso foi assunto do podcast que nós gravamos hoje à tarde. O relacionamento com Deus, às vezes, vai fazer com que Cristo exige de nós coisas que Ele não pede para todo mundo, porque isso faz parte do relacionamento. Quanto mais íntimo, mais profundas serão as suas experiências com Ele. Quanto mais próximo, mais profundas serão as suas experiências com Ele. E aí, até que nível você está disposto a se lançar? Qual é o nível do seu relacionamento com Cristo? Você quer conhecer Jesus através de experiências de outras pessoas? Até quando você vai conhecer Jesus através de testemunhos de amigos, de familiares? Deus quer fazer com que você viva as suas próprias experiências com Ele. E parar de conhecer Jesus do testemunho de fulano. Isso edifica a nossa fé, mas não é o suficiente para nos manter firmes. É tempo de termos as nossas próprias experiências com Ele. Posso te falar? Só é possível ter experiências com Jesus provando de um relacionamento íntimo com Ele. E é por isso essa frase nessa noite: há um lugar na mesa para você, querido. Não se trata de uma mesa cultural, não se trata de uma mesa política, não se trata de uma mesa religiosa, se trata da mesa do Evangelho de Jesus. Esse é o convite para a mesa. Jesus priorizava a mesa, as coisas mais poderosas que Ele disse, Ele não falou para milhares de pessoas. As coisas mais poderosas que Jesus compartilhou, Ele compartilhou para quem estava na mesa. O plano de salvação foi compartilhado na mesa. A última ceia foi no ambiente da mesa. Você entende o poder da mesa? E Deus, quando começou a falar comigo sobre essa coisa de mesa, um belo dia, me preparando para uma ministração em Brasília, eu comecei a me lembrar da história de um menino que tinha uma mesa, que tinha tudo, mas abriu mão da mesa para viver qualquer coisa. Um menino que tinha tudo, tinha mesa, tinha comunhão, tinha família, tinha tudo,
agora, no afã de ser livre, no afã de liberdade, acabou se tornando escravo das suas próprias vaidades. Um menino que ninguém sabe o nome dele, porque ficou conhecido na história pelos erros que ele cometeu. Filho pródigo. Ninguém sabia o nome desse menino, porque ficou lembrado pelas más escolhas que fez ao longo da sua vida. Meu irmão, que triste, alguém que é filho. Agora, sendo lembrado pelas más escolhas que fez ao longo da vida. Mas eu quero profetizar nessa noite que você não será conhecido pelos erros que você fez, nem pelas más escolhas que você cometeu ao longo da sua vida. Você não é o que o mundo diz que você é, você não é o que os seus erros dizem que você é, você não é o que o pecado diz que você é, você não é o que as pessoas dizem que você é o que o Evangelho diz que você é o que o Pai diz que você é filho amado, e como um filho você tem lugar na mesa, tem um lugar na mesa para quem é filho. Mas se lembre, esse é um lugar exclusivo para os filhos, porque Deus ama a todos, mas não é pai de todos. Deus ama a todos, mas não é pai de todos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de entregar seu próprio filho. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E isso aqui não se limita a uma classe social específica, a uma raça. Deus amou o mundo. Não tem a ver com um país, não tem a ver com um continente. Deus amou o mundo, todas as pessoas. Mas o mesmo livro de João fala que: e aos que creram e receberam o seu nome, esses lhes dará o direito de serem chamados filhos. Então, apesar de Deus amar todo mundo, a paternidade só está disponível para quem reconhece esse amor. A paternidade de Deus só está disponível para quem corresponde a esse amor. Onde estão os filhos aqui nessa noite? Tem filho aí? Esse menino pede ao pai parte da herança, vai para uma terra distante. A Bíblia fala que ele perde tudo. E como muitos pensam, o que tomou desse menino tudo que ele tinha não foi uma crise, não foi uma crise no país, na região onde ele estava, não foi uma catástrofe econômica. Ele perde tudo porque não tinha maturidade para lidar com aquilo que pediu para o pai. Perdeu tudo porque não tinha condições de administrar aquilo que havia pedido para o pai. Perdeu tudo porque não tinha maturidade suficiente para lidar com aquela herança. Não foi a crise que veio, que tirou dele tudo. Foi a sua imaturidade. Porque todas as vezes que nós temos acesso a algo antes da hora, o que era para ser bênção amanhã se transforma numa maldição hoje. A herança era para ser dele, sim ou não? Mas estava no momento certo? Não. Por não estar no momento certo, ele não tinha condições de lidar com aquilo. E a Bíblia fala que vem uma crise sobre a região onde ele estava. Porque a crise vem para os bons e vem para os maus. Só que quando aquela crise veio, aquele menino já estava despreparado, ele não tinha mais nada. Então ele chega agora a desejar comer a comida dos porcos, porque já não tinha mais nem o que comer. Imagina agora o contexto de alguém que era filho, alguém que tinha uma mesa, que trocou tudo isso para viver uma aventura, para viver algo que nem ele sabia o que era, perde tudo, troca os pés. Alguém que é filho, alguém que tinha casa, que tinha lar, que tinha comunhão, agora está no fundo. A Bíblia não mostra nenhuma resistência do pai para fazer com que aquele menino mudasse de ideia. O pai simplesmente deixa. Porque você não pode estar na casa do pai por nenhum sentimento a não ser amor. De amor. É ele que ele pede. Deixa ele viver a sua própria aventura. Só que ele perdeu tudo, porque não tinha maturidade para lidar. Veio uma crise, agora ele está no fundo do poço. Sabe o que Deus me disse? Só para fazê-los olharem para cima. O fundo, as vendas dos olhos da ignorância. Ele tinha a mesma farda, e ele agora está desejando comer a comida
porcos. A Bíblia fala que ele cai em si. Só que para mim esse menino é corajoso. E pelo menos teve coragem suficiente para dizer para o pai: quero sair. Diferente de muita gente que eu conheço, que vive uma vida dupla, que não tem coragem de mandar a real e dizer de fato o que pensa, o que acha. Aí prefere viver com máscaras, prefere viver debaixo de uma dupla personalidade. Esse menino não, pelo menos foi corajoso. Estava errado, sim, mas teve coragem para dizer: não quero mais, pai, vou viver do meu jeito. Direito dele, com certeza. Só que não adianta ter coragem para fazer as escolhas erradas. Não adianta ter coragem para escolher o caminho errado, para entrar na porta errada. Coragem sem destino é loucura. Coragem sem destino, coragem sem propósito é loucura. Não adianta ter coragem para escolher as coisas erradas. Muito corajoso, mas sem propósito é destruição. Muita coragem sem destino, meu irmão, é loucura, e essa loucura te destrói. Só que o que prova para mim que esse menino era corajoso de fato, não foi ter tido coragem para sair. Ele teve coragem para sair, mas também teve coragem para voltar. Agora eu posso te falar, o caminho da volta é sempre mais difícil. Se é preciso coragem para sair, meu irmão, para voltar, enfrentar as pessoas, enfrentar a opinião das pessoas, enfrentar o julgamento das pessoas, enfrentar a crítica das pessoas, o caminho da volta é sempre mais difícil. Mas fica tranquilo, sempre haverá um lugar na mesa para quem tem coragem de fazer o caminho de volta. Aquele menino então resolve se levantar dali. Ele prepara o discurso porque sabia que o desafio era grande. Então ele começa a voltar com as mesmas pernas que o levou até ali. Ele começa a fazer o caminho de volta. Eu não sei quanto tempo durou. Eu não sei quantos dias, meses, quantas semanas. Eu não sei quanto tempo ele gastou para fazer o caminho de volta. A única coisa que eu sei é que ele estava decidido em voltar. Sabe o que é mais interessante? Jesus aqui está contando uma parábola. Depois você lê lá Lucas 15. E essa parábola não começa na história do filho pródigo. Essa parábola começa na história de um pastor que tinha 100 ovelhas. Depois Jesus fala de uma mulher que tinha 10 dracmas. Depois ele vai parar na história do pai que tinha 2 filhos. Aqui não são 3 parábolas. Aqui é uma parábola com 3 partes. Porque se você for notar, está todo mundo perdendo alguma coisa. O pastor perde uma ovelha, a mulher perde uma dracma, o pai perde um filho. O pastor perde uma ovelha fora do rebanho. A mulher perde uma dracma dentro de casa. O pai perde um filho dentro e não sabia que tinha um outro filho perdido dentro, fora. Está todo mundo perdendo alguma coisa. Então isso significa que existe uma conexão entre as 3 histórias e Jesus quer falar alguma coisa conosco. A ovelha que se perde, o pastor deixa as 99 num local seguro e vai atrás daquela única ovelha perdida. A mulher que tinha 10 dracmas, a Bíblia fala que ela acende a luz, varre toda a casa em busca daquela moeda. O pastor vai atrás da ovelha, a mulher vai atrás da dracma, mas o pai não vai atrás do filho. Interessante. Aí eu fiquei bugado, eu falei, não é possível. Será que um animal, uma ovelha, um animal irracional, é mais importante do que um filho? Porque o pastor vai atrás da ovelha, mas o pai não vai atrás do filho. A mulher varre toda a casa. Sabe o que eu entendi? Eu entendi que a ovelha é um animal que precisa de cuidados humanos. É um animal que dificilmente consegue sobreviver sem cuidados humanos. Recentemente viralizou a foto de uma ovelha que ficou muito tempo perdida. Alguém viu essa foto? Essa ovelha ela estava com muita lã, ela estava suja, ela estava desidratada, magra, ferida.
Porque uma ovelha que se perde e não é encontrada, ela vai morrer. A ovelha é um animal que enxerga mal, é um animal que ouve mal, é um animal dependente, que precisa de cuidados. Então uma ovelha que se perde e não é encontrada, ela com certeza vai morrer. E o pastor, sabendo disso, ele deixa as 99 no local seguro e vai atrás daquela ovelha perdida. A mulher que perde o dinheiro, a dracma, uma moeda, quem já perdeu dinheiro aqui? Levanta a mão. Profetizo que você só vai encontrar. Amém? Não vai perder mais. Mas a mulher varre toda a casa. Olha cantinho por cantinho. Procura dentro dos bolsos das calças. Porque uma moeda não teria condições de simplesmente, misteriosamente aparecer no lugar. Se a mulher não varresse a casa, provavelmente ela nunca mais encontraria aquela dracma. Então a Bíblia fala que ela varre a casa inteira de forma cuidadosa. Aí no seu lado fala, se você teve coragem para sair, tem que ter coragem para voltar. Diga, se você saiu com as próprias pernas, tem que aprender a voltar com as próprias pernas. Porque os filhos sabem o endereço de casa. E é por isso que o pai não vai atrás do menino. O menino agora precisa voltar com as próprias pernas. E é isso que ele escolhe fazer. A Bíblia fala que ele vai caminhando, se aproxima de casa, o pai estava esperando ele. Interessante é que para sair ele saiu sozinho. Para sair, saiu com dinheiro no bolso. Para sair, saiu achando que era o dono da bola, que era a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. Saiu com o nariz em pé, mas saiu sozinho. Saiu com dinheiro, mas saiu sozinho. Para voltar, está ferido, machucado, caído, humilhado. Mas a Bíblia fala que o pai vai ao encontro do menino. O que eu quero dizer é que o caminho do erro é um caminho solitário. O caminho da desobediência é um caminho solitário. O caminho da rebeldia é um caminho solitário. Mas na volta você não está mais sozinho. O pai vai ao teu encontro. Da mesma forma que Deus continuou descendo no Éden, depois do pecado de Adão. Deus é santo. Não existe compatibilidade entre pecado e Deus. Depois do erro, Deus poderia muito bem nunca mais ter descido no Éden, mas Ele, como de costume, desce. E mais sério ainda, Ele procura Adão. Ele diz: Adão, onde estás? O pai vai ao encontro daquele menino. Você está comigo na história, sim ou não? Imagina o pai agora olhando nos olhos do menino, o menino olhando nos olhos do pai, dizendo: Pai, eu pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno nem de ser chamado teu filho. Olha o que o pecado faz na vida do ser humano. Esse menino já nem se reconhecia mais como filho, já nem sabia mais quem era, está pedindo para ser tratado como um empregado. E está falando: Pai, vê um canto para mim do lado de fora da casa, me trata como um funcionário, me trata como um empregado. A Bíblia fala que o pai abraça aquele menino e diz: meu filho. Você está entendendo? O menino está pedindo para ser tratado como servo. O pai está dizendo: continua sendo meu filho. Pode ter feito escolhas erradas, continua sendo meu filho. Pode estar longe da mesa, continua sendo filho. O pai diz: o meu filho estava morto, mas reviveu. Estava perdido, mas foi achado. Não confunda a sua condição atual com a essência que você tem, meu. Não confunda o que você está passando agora com quem de fato você é. Porque os seus erros não te definem. Suas más escolhas não te definem. A tua essência é de filho amado. Você é filho. Eu nunca vi pai deixar de ser pai. Nunca vi filho deixar de ser filho. Se é uma vez filho, é para sempre filho. Você continua sendo filho, mesmo longe. O pai diz: meu filho estava morto, mas reviveu.
coloca uma sandália nos pés daquele menino, coloca um anel no dedo dele, manda preparar um banquete. O irmão mais velho fica sabendo do tumulto, vê a movimentação em casa, se aproxima, pergunta: o que está acontecendo lá em casa? O empregado responde: olha, teu irmão mais novo voltou. A Bíblia fala que ele fica indignado. Irmão mais velho, quem deveria se alegrar, está indignado. Quem deveria festejar a volta do irmão está indignado, vai tirar satisfação com o pai. Esse menino faz tudo que fez e você o recebe de novo com festa. Sabe o que Deus falou para mim? A voz do irmão mais velho é a voz da religiosidade, a voz do legalismo, que quer trazer você de volta para o teu passado de erros, quer lembrar você dos erros que você cometeu no teu passado. Mas em nome de Jesus, não dê ouvidos às vozes dos irmãos mais velhos. Ouça o que o pai está dizendo: você é filho amado, e como filho tem um lugar na mesa para você. O pai recebe aquele menino de volta. Aquele menino, quando chegou, eu sou da época da disciplina. Não sei você, mas eu sou da época da disciplina. Já fiquei muito tempo de disciplina. Uma vez fiquei de disciplina 40 dias porque o pastor me pegou jogando dama na rua. Você está rindo porque não foi com você. Aquele menino tinha certeza que quando chegasse e ouvir um sermão, ia pegar pelo menos 6 meses de disciplina, no mínimo. Mas a Bíblia fala que ele não foi recebido por dedos apontados, ele foi recebido por braços abertos. Nessa noite não tem dedos apontados para você, nessa noite tem braços abertos. O Pai está de braços abertos, dizendo: tem um lugar na mesa para você. Porque o que nos condena não são os erros que nós cometemos. O que condena o homem não é o pecado que o homem comete, porque Jesus morreu por todos os nossos pecados, os pecados que você já cometeu e os pecados que você ainda vai cometer. Jesus pagou pelo preço de todos os pecados. O que te condena não é o pecado que você comete, o que te condena é o perdão que você rejeita. O que te condena é a graça que você rejeita. E sabe qual é a boa notícia da noite? Tem graça disponível na mesa hoje. Tem perdão disponível na mesa hoje. Há um lugar na mesa para quem tem coragem de fazer o caminho de volta. Feche seus olhos. Pai, contra ti, contra o céu pequei, me enchi de mim